segunda posição no campeonato. Disputar-se-á agora na segunda manga entre Tomás Santos e Sandro Lobo. Gonçalo Cardoso, com a KTM da Butaca Racing Team, ocupa o quinto lugar, com 115 pontos, na frente de Bernardo Pinto com 91, Duarte Pinto com 88, Vasco Salgado com 86, Dinis Souza com 76 e Gustavo Pichler fecha o lote dos 10 primeiros com 71 pontos. Na categoria MX 125 Júnior, Bernardo Pinto e Duarte Pinto, os irmãos, chegaram aqui separados por apenas um ponto. No entanto, Bernardo Pinto tem agora 3 pontos de vantagem sobre o seu irmão Duarte. Duarte que sofreu uma queda que o fez perder várias posições na primeira corrida de hoje, tendo terminado apenas no quarto lugar entre os atletas de MX 125 Júnior. Leonardo Gaio, com o número 44, ocupa a terceira posição no campeonato, seguido de Gustavo Pichler, Martin Santos, Brian Martínez de Souza, Filipe Saúde, Gorka Gardoi, Simão Severino e Ruben Faria. De referir que Gorka Gardoi já leva 2 vitórias consecutivas em mangas de MX 125 Júnior, uma vez que venceu a segunda em Cortelha e venceu a primeira aqui em Lustosa. Para si que está aí em casa também confirmar ou atualizá-lo nos resultados finais da categoria MX85. Assim que a segunda manga terminou, tivemos a indicação de uma alteração ao vencedor da segunda manga. Efetivamente houve uma penalização imposta a Guilherme Gomes, o vencedor das 2 corridas de hoje. Com essa penalização de 2 posições, o vencedor na classificação geral foi Neite dos Santos, com o número 309, depois de alcançar o seu primeiro pódio da carreira em MX85 na prova de Alqueidão. Hoje, em Lustosa, estreia-se no degrau mais alto do pódio, primeira vitória de sempre do Neite dos Santos, um sul-africano que está, um atleta de origem sul-africana que está a competir em Portugal já há várias temporadas, e este ano na classe MX85 consegue o seu primeiro triunfo de sempre à geral. Guilherme Gomes foi então o segundo classificado, com a KTM da Gold Racing Team Moto FM, e Salvador Campino com a Yamaha da MX Susana Racing com o número 315, o terceiro. Martim Alves com o número 17 em Gás foi o quarto, e a Maria Inês Gandum com o Esquevarna da Master Van alcançou a quinta posição na classificação geral de MX85. Recordar também que Iker Martínez Gonzalez foi o vencedor da classificação geral da categoria MX65. Placa dos 15 segundos já no ar. Vamos à segunda manga de MX2. A primeira houve lutas até à última curva. Cai a grelha de partida na segunda manga de MX2 e olha ali o fantástico arranque de Tomás Santos e de Gonçalo Cardoso. Coloca por dentro o Gorka Gardoi com o 921, Valentino Vasquez na segunda posição, e é Tomás Santos na liderança. Tomás Santos na liderança, seguido de Valentino Vasquez. Será o José Hernández Santana na terceira posição. Sim, isto para o Tomás é um grande arranque. Ele que sofreu com o bloco passo do Sandro na última curva, mas a mostrar que não abaixa psicologicamente, a arrancar à frente e a provar que está aqui para lutar pela vitória e lutar por este pódio. Nada está perdido neste pódio e pronto, fazer um grande arranque. Dar os parabéns ao Tomás, mostrar que também psicologicamente é muito forte. E o Sandro Lobo terá saído por volta da 7ª ou 8ª posição. Já na primeira manga ele não teve um bom arranque, esteve praticamente na cauda do top 15, ou eventualmente até para trás, recuperou até terceiro, passa o Tomás Santos, passa o Valentino Vasquez, passa o José Hernández Santana, Kylian Albissu é o quarto, Gorka Gardoi é o quinto, Gonçalo Cardoso é o sexto, Dinis Souza o sétimo e Sandro Lobo o oitavo. Exatamente, Dinis Souza o sétimo e Sandro Lobo o oitavo. O Tomás Santos, que nesta corrida pode vender curso de como arrancar aqui à frente. Verdade. Ele que nem tinha tido nem sempre arranques positivos, aqui 2 all shots, ele pode vender um curso para o resto dos pilotos todos como arrancar aqui à frente em Lustosa. Verdade, ali a olhar para o lado direito para perceber o que pensa fazer o Valentino Vasquez, e o que o espanhol pensa fazer é mesmo assumir a liderança, a saltar ali ligeiramente para fora da pista o Tomás Santos.
tentar ali uma trajetória naquela curva a 180 graus que há pouco vimos o Luís Outeiro fazer na primeira manga de MX1, e temos novo líder. Valentino Vasquez passa na liderança na primeira vez que o pelotão de MX2 cruza a linha de meta. José Hernández Santana é o quarto, Gorka Gardoi o quinto, o líder e novamente líder da classe MX 125 Júnior, o espanhol. Gonçalo Cardoso o sexto, Inês Sousa o sétimo, Sandro Lobo o oitavo, Gustavo Pichler com o número 494 o nono, segundo entre os pilotos da MX 125 Júnior. Olha o Bernardo Caiado com o número 10 na 10ª posição, e terceiro entre os pilotos de Júnior, os irmãos Pinto, Bernardo e Duarte vêm 11º e 12º, quarto e quinto na classificação de MX 125 Júnior. Neste caso o Bernardo já ultrapassou o Bernardo Caiado, o Bernardo Pinto já ultrapassou o Bernardo Caiado. Temos ali, conseguimos ver ali essa alteração de posições. Passa Valentino Vasquez na liderança, seguido de Tomás Santos e Guilherme Albissua. Estão separados por 8 décimas de segundo, e Guilherme Albissua ali a fugir ligeiramente da traseira antes daquela esquerda. O Sandro Lobo ainda não conseguiu ultrapassar o Dinis Sousa, o piloto da casa. No entanto, pressão máxima sobre Tomás Santos. O Guilherme Albissua, Afonso, precisa de... Pois, o Guilherme Albissua precisa de vencer para vencer a geral, porque neste cenário o Valentino Vasquez, se ganha a segunda manga, é garantido que é ele que ganha a geral. Novamente aquela trajetória do Tomás. Sim, o Tomás ali a fazer aquela linha porque ele sabe que tem que defender. Algo arriscado, não? E agora novo bloco passe, precisamente onde o Tomás sofreu um bloco passe de Sandro Lobo na última volta da primeira manga. Sim, mas Guilherme Albissua com mais calma, o toque foi mínimo, o Tomás também de certeza que aprendeu que aquele bloco passe na primeira manga, mas sim, o Tomás ali a seguir a assistência não tem outra forma de defender, tem que ir sempre por dentro e abrir. É o que eu disse na primeira manga, esta pista tem a parte difícil, que é a parte aqui do Supercross, que é muito difícil de defender, não tem como. Um piloto tem que quase, às vezes, por exemplo, o que o Tomás fez na primeira volta de ir olhar para o lado, e ele não estava a fazer por mal, ele estava a fazer para se defender, para não lhe acontecer o que aconteceu na primeira manga aqui, e o que lhe aconteceu aqui em 2023 nessa mesma curva com o Pedro Rino. Eu estava atrás e vi, o Tomás também sofreu um bloco passe e ele, pronto, ele vai conhecendo os cantos à casa e não pode cair duas vezes no mesmo erro. Claro. O Tomás Santos então a sofrer, ou neste caso a descer uma posição, atualmente no terceiro lugar. Ele que realizou os 2 all shots Lick e Molly hoje aqui em Lustosa. Salientar também o José Santana a fazer grandes mangas hoje. Não tinha conhecimento por acaso do piloto, acho que é a primeira vez que ele veio ao nosso campeonato. Não me lembro dele estar presente nas 2 primeiras corridas, e se estava, não tinha andado em tão lugar aqui tão acima. Dar os parabéns, ele tem feito, está a fazer uma grande corrida hoje. Ele esteve presente em Tarouca, mas com resultados muito diferentes. Alcançou a 7ª posição na segunda manga, depois de ter tido problemas na primeira. O piloto que vemos na imagem, José Maria Hernández Santana, ele arrancou muito bem. Aliás, eu estava a dizer que foi o Vasco, que foi o Tomás na primeira manga o all shot, mas não, foi o all shot foi de... Sim, é verdade, mas depois é que assumiu a liderança. Exatamente, ele depois, o Tomás assumiu a liderança pouco depois, e ali quase a cair. Atenção que o Gonçalo Cardoso vem no encalce do José Hernández Santana. Ali o vemos de equipamento laranja, números azuis na sua camisola, Gonçalo Cardoso. Quem continua a perder muito tempo com isto é o Sandro Lobo, continua a não conseguir ultrapassar o Dinis Sousa e encontra-se na 8ª posição, e algo se terá passado. Bandeira amarela. Bandeiras amarelas. Não sei qual o piloto terá caído. Terá sido ali no duplo, apesar de acho que não é nenhum dos pilotos da frente, mas esperemos que esteja tudo bem com o piloto. Os pilotos a contornarem ali aquele duplo a subir. Vemos a passar o Sandro Lobo ainda atrás do Dinis Sousa. Atrás dele vem o Bernardo Pinto com o número 139 e a seguir o seu irmão Duarte Pinto com o número 22. Bernardo Caiado a passar 11º, quarto entre os Júniores, e Leonardo Gaio com o número 44 dá seu próximo piloto
a passar na imagem, agora já com bastante desvantagem. Leonardo Gaio aí está, ele ocupa a quinta posição entre os atletas da MX125 Júnior. Gonçalo Cardoso com a pressão de Gorka Gardoi, com o número 921, piloto da Guga MX, e quem já está colado ao José Hernández é o Dinis Souza. É o Dinis Souza. Algo se terá passado, porque sabemos se o José Santana estava à frente do Gonçalo Cardoso e a perder 3 posições. Exatamente, passa na linha de meta o líder Valentino Vasquez, já passou também o Guilherme Albissua, passa agora o Tomás Santos em terceiro e falta o José Hernández Santana, porque assim o Gonçalo Cardoso ascende à quarta posição. Gonçalo Cardoso ascende à quarta posição com uma vantagem de 1 segundo e 9 décimas para o atleta que vemos na imagem, Gorka Gardoi. Mais um espanhol na estrutura da Guga MX. E o Sandro Lobo não consegue ultrapassar, aliás até está a perder algum tempo para o Dinis Souza. Da camisola branca o Gorka Gardoi a preparar-se para alcançar ou para tentar o terceiro triunfo consecutivo em mangas de MX125 Júnior nesta temporada. E foi mesmo o José Hernández Santana que sofreu uma queda, perdeu tempo, o número 646, que ocupava o quarto lugar, desceu para oitavo. Ali o vemos de equipamento preto, cinzento e amarelo fluorescente. Está agora entre os dois irmãos Pinto, Bernardo e Duarte, que, é bom recordar, lutam pela liderança do Campeonato Nacional de MX 125 Júnior. Passa ali o Gonçalo Cardoso de laranja, Gorka Gardoi de branco. Vamos ter a oportunidade de perceber, está Dinis Souza de rosa, amarelo e azul, seguido do Sandro Lobo com o número 1. Aqui vemos o campeão em título, autor da pole position nos treinos cronometrados de hoje de manhã. Veio de fora do top 15 na primeira corrida do dia para alcançar a terceira posição, aproximando-se com esse resultado do segundo lugar do campeonato. Ele está a 3 pontos de Tomás Santos, que é o atual detentor da segunda posição no campeonato. Sandro Lobo, piloto da Gold Racing Team Moto FM. Afonso parece não estar a conseguir impor o mesmo ritmo do que na primeira manga. O que é que parece? Sim, o Sandro na primeira manga nos últimos 10 minutos vinha com um ritmo bastante alto, e nos próprios primeiros minutos ele assumiu da 15ª à 5ª posição em cerca de 3 voltas. Ele neste momento encontra-se há cerca de 10 minutos atrás do Dinis Souza, e para quem ambiciona um pódio e ganhar pontos no campeonato não está a ser uma manga nada positiva para o Sandro. Sim, o Dinis Souza está agora ali mesmo na frente. 1,5 segundos era a diferença entre o atleta de Passos de Ferreira e o atleta de Alverca na última passagem pela linha de meta. Sandro Lobo, um dos protagonistas da fantástica luta, que pela terceira posição na primeira manga, um bloco passe na última curva a Tomás Santos acabou com a queda, acabou por provocar a queda de ambos os pilotos. No entanto, ele seria o mais rápido, o Sandro Lobo seria o mais rápido a levantar-se e a conseguir então o terceiro lugar. Atrás deles temos ali uma interessante luta. Vamos tentar mostrar imagens, uma vez que o Bernardo Pinto, o José Hernández Santana e o Duarte Pinto e também o Bernardo Caiado estão ali muito próximos. Aliás, neste caso é o Duarte Pinto, o José Hernández Santana e o Bernardo Caiado. Algo se terá passado com o José Santana, ele estava com um ritmo bastante alto nas primeiras voltas. Continua a perder, parece que continua a perder ritmo, o número 646. Voltamos a ver o Sandro Lobo cada vez mais próximo do Dinis Souza, com o número 69, o atleta da Moto Verde, a Kawasaki. Piloto de Passos de Ferreira aqui a fazer a sua corrida mais próxima de casa, é o piloto da casa ali, com o público a puxar pelos atletas que protagonizam esta luta, a luta pela sexta posição entre o número 69, Dinis Souza, e Sandro Lobo. Dinis Souza ali a cometer um erro, a tirar um tiro-off à saída da curva
que antecede a linha de meta e a ser ultrapassado pelo Sandro Lobo. Atenção que o Dinis Sousa tenta responder de imediato, cruza a trajetória com o campeão em título. E novamente isto, Afonso, só vai atrasar o Sandro. Sim, o Sandro e o Dinis, obviamente. Sim, mas quem mais precisa desta posição é o Sandro. Óbvio que o Dinis por orgulho, mas o Sandro por questões de campeonato e questões da corrida em si. Não está a ser fácil aquela ultrapassagem. Dinis, parabéns, a defender-se muito bem do bicampeão nacional de MX2, mas o Sandro sim com alguma dificuldade de ultrapassar. E tem que passar o mais rápido possível porque está a perder cada vez mais terreno para o Gorka Gardoi, que já encontra-se quase a 9 segundos. Sim. Dinis Sousa, atleta de Passos de Ferreira, como já referimos, 17 anos de idade, ocupa a 9ª posição no campeonato. De laranja passa o Gonçalo Cardoso e onde está o Gorka Gardoi? Gorka Gardoi ou passou à frente do Gonçalo Cardoso ou então o espanhol caiu. Não, a passar atrás, ele caiu neste momento mais junto com o Bernardo Pinto. Exatamente, está então em aberto a luta pela vitória na classificação geral de MX 125 Júnior. Olha-os ali, o Gorka Gardoi, o Bernardo Pinto e agora o Sandro Lobo. O Sandro parece estar ali a perder um bocado a paciência atrás do Dinis, pelo menos a sua linguagem corporal parece revelar ali já alguma pressa e com razão. Temos 11 minutos e meio dos 25 minutos regulamentares ainda por disputar e todos os segundos são importantes. Na imagem, o número 22, Duarte Pinto, à sua frente está o seu irmão, precisamente aqui, número 139, o Bernardo Pinto, ocupa a 8ª posição e tem agora à sua frente o Gorka Gardoi. E se conseguir ultrapassar o espanhol, o vencedor de hoje da classe MX 125 Júnior é mesmo o Bernardo Pinto. Ele que aproveitará para reforçar a liderança no campeonato face ao seu irmão, que o vemos na imagem. Seguido do Duarte, o mano mais novo, estreante na classe MX 125 Júnior, número 22, Duarte Pinto. E atenção, já está! Bernardo Pinto ultrapassa Gorka Gardoi. Ora o espanhol a responder. O espanhol a responder e a fechar a porta ao portuense. Quem também está de olho ali naquela luta é o Duarte Pinto. Ele não está muito longe, ele vai aparecer agora aqui nas imagens. Daqui mais ou menos agora. Aqui está ele. Aí está ele. 14 anos de idade. Ele pode beneficiar com esta luta, com a perca de tempo, como estamos a falar do Sandro e do Dinis. Aqui exatamente a mesma coisa com o Gorka Gardoi e com o Bernardo Pinto. Ele pode beneficiar com bem atrás, 2 segundos não é nada, ainda falta muita corrida. É verdade, e nesta altura temos então Valentino Vasquez 7 segundos e meio na frente de Guilherme Albissua. Quem continua para a vice-serena é o Tomás Santos, sozinho na 3ª posição. E por isso continuar assim vai levar o pódio nesta corrida. Sim, completamente isolado. Ele subirá ao degrau mais baixo do pódio ao lado dos espanhóis Valentino Vasquez e Guilherme Albissua. Na imagem o número 139, o líder da classe MX 125 Júnior, Bernardo Pinto. Ao contrário do que mostra a tabela do lado esquerdo do seu ecrã, essa alteração de posição foi posterior à passagem pela linha de meta. E Afonso, eu vou-te dizer, o Bernardo até do Sandro Lobo se está a aproximar. Sim, o Sandro perdeu cerca de 3-4 segundos nesta última volta. Tentar perceber qual foi a volta que ele fez nesta... O Sandro faz 1,59 e o Bernardo faz 1,56. Sim, o Bernardo com boas voltas, o Bernardo a rodar no segundo Albissua, a rodar no segundo lugar. 125 nesta pista é muito bons indicadores para o piloto, que neste momento está-se a defender da liderança do campeonato 125 e a ganhar pontos ao seu irmão. E com tudo isto, com as alterações, neste caso a queda do José Hernández Santana, com a queda do Gorka Gardoi, o Dinis Sousa, o piloto da casa, ascende à 5ª posição, com a Kawasaki número 69. Gorka Gardoi e Bernardo Pinto, a luta que vemos na imagem, 8 décimas de segundo a separar o português e o espanhol. É a batalha pela vitória na classificação geral de MX 125 Júnior. O Dinis Sousa subiu então ao 5º posto, Gonçalo Cardoso ao 4º, Sandro Lobo é agora o 6º. Dinis Sousa ali a passar de rosa, amarelo e azul com moto verde.
passa também o Sandro Lobo com o número 1, equipamento preto, branco e vermelho. E agora a batalha não só pela 7ª posição da MX2, mas também, e mais importante, pela vitória na classe MX 125 Júnior. Gorka Gardoi a pressionar o Bernardo Pinto, e atenção que se a luta entre Bernardo Pinto e Gorka Gardoi aquecer, adivinhem quem está lá para tentar tirar partido, é mesmo o Duarte Pinto, o mano mais novo. Mas diria que o Bernardo neste momento só tem cerca de 1,5 segundos para o Sandro. O Sandro está mesmo à frente do Bernardo. E, Afonso, estamos naquela fase da corrida em que quase quem não marca sofre, ou seja, basicamente o Bernardo, a melhor solução que tem é mesmo olhar para a frente, tentar alcançar a KTM número 1 e pensar, para tentar pensar menos na pressão que lhe está a fazer o Gorka Gardoi. Eles vão passar na linha de meta e ali o Bernardo a perder muito tempo, mas a fechar a porta ao Gorka Gardoi, mas o espanhol insiste e consegue reassumir a 7ª posição e com isso a liderança na classe MX 125 Júnior. No entanto, se há coisa que não falta aos irmãos Pinto é garra, e quando é preciso ir à luta, sim. Bom que os adversários se preparem. Sim, algo está a passar com o Sandro. O Sandro voltou a perder, neste momento a diferença na imagem era 3 segundos, mas eu diria que já não são 3 segundos, é cerca de 1,5 segundos, 2. Porque o Sandro agora na parte do duplo ele ia mesmo à frente do Gorka Gardoi. Sandro Lobo desta vez a fazer um tempo semelhante ao de Bernardo Pinto e Gorka Gardoi, e também de Dinis Souza, todos a rodarem no segundo 57. No entanto, aqui o problema para o Sandro é que ele está a 4 segundos do Dinis. Ali vemos o Dinis a passar de amarelo, rosa e azul. E agora já está a ser pressionado Gorka Gardoi a pressionar o campeão em título Sandro Lobo. Sandro Lobo olha para o lado direito e não vai forçar, acaba por ser ultrapassado pelo Gorka Gardoi. Sandro Lobo desce à 7ª posição. Gorka Gardoi, então, além de recuperar a liderança na classe MX 125 Júnior, ultrapassa o campeão nacional de MX2 em título. Lobo com a KTM da Gold Racing Team Moto FM, Gardoi com a Gás da Guga MX. Mais uma passagem pela linha de meta, estamos com cerca de 5 minutos e 20 segundos, mais 2 voltas. E agora o Bernardo Pinto, é o Bernardo Pinto que começa a ameaçar o Sandro Lobo. Algo se passa com o campeão em título, porque o número 1 na última volta fez um tempo de 2 minutos, o Bernardo Pinto fez 1,58 e o Gorka Gardoi 1,55. Algo se passa, atendendo ao ritmo que ele demonstrou na primeira manga. Afonso, tem que alguma coisa estar a acontecer. Sim, ele, algo se passou, não sei se no toque o Tomás alguma lesão, mas sim, algo se passa com o Sandro. Não é este ritmo que ele nos habituou, o piloto que fez a pole position hoje de manhã, mas na realidade quem está muito rápido neste momento é Valentino Vasquez, que está cerca de 3 segundos mais rápido o seu adversário direto, o Guilherme Albissua. O Valentino Vasquez, aliás, é o autor da volta mais rápida da corrida, conforme demonstrei o cronómetro lilás no seu ecrã, 1 minuto 50 segundos 78 milésimos. Praticamente que o único piloto a conseguir rodar, a fazer uma volta em 1 minuto e 50 foi Guilherme Albissua. No entanto, a ser batido pelo seu colega de equipa por 9 décimas de segundo. E, tal como tu, Afonso, dizias, a verdade é que não só eles estão na frente, como continuam a registrar voltas muito mais rápidas que todos os outros, pelo menos 2 segundos mais rápido do que qualquer piloto em pista. Sim, o Tomás também já não tem nada a ganhar, digo eu, está sozinho, leva 21 segundos de vantagem, o Tomás com ritmos, diria, consistente, sempre a manter ali a diferença para o Gonçalo Cardoso. Está no momento da corrida, ele sabe que o pódio em princípio é dele, não sabemos se ele tem alguma lesão da primeira manga, por isso ele está a fazer uma corrida inteligente, uma corrida para o campeonato. Neste momento vai assumir a 2ª posição. E o Bernardo Pinto, o piloto que vemos na imagem, ocupa a 2ª posição em termos de pilotos da classe MX 125 Júnior.
com o número 139. Persegue o campeão nacional de MX2, Sandro Lobo, com o número 1, com a KTM da Gold Racing Team Moto FM. É a batalha pela 7ª posição, 1 segundo e 8 décimas. Desta vez Sandro Lobo conseguir ganhar 3 décimas de segundo a Bernardo Pinto. A verdade é que os pilotos neste momento com as suas posições bastante cimentadas. Tentaremos ter imagens da batalha que envolve o número 646 e o número 10, Bernardo Caiado. José Hernández Santana e Bernardo Caiado batalham pela 10ª posição. Estavam separados por 1 segundo e 7 décimas na última passagem pela linha de meta. Ali vemos, passou o Denis Souza, passou o Gorka Gardoi, passou o Sandro Lobo, passa o Bernardo Pinto. Passa o Filipe Saúde na 15ª posição. O atleta algarvio. E agora José Hernández Santana ali está e o Bernardo Caiado, aqui o vemos. Bernardo Caiado neste momento a 1 segundo e 7 décimas de José Hernández Santana. Vemos de preto, cinzento e amarelo fluorescente o espanhol e vemos de vermelho e preto a gás do piloto da classe MX125 Júnior. Ele é o 4º classificado neste escalão do Campeonato Nacional de Motocross nesta altura, nesta corrida, e é o 11º. Vem ali pressionado em breve pelo número 44, Leonardo Gaio, o atleta de Gondomar. Bernardo Caiado na imagem, vamos ver se diminui ou se aumenta a diferença entre José Hernández Santana e Bernardo Caiado na batalha por um lugar no top 10 da classe MX2. 1 minuto e 1 segundo e 4 décimas. 1 segundo e 4 décimas. O Bernardo também, atleta bastante novo, 16 anos de idade. Depois de uma temporada de 2025 praticamente em branco, ele teve uma grave lesão renal no início da época, ou antes do início da época. Esta é na verdade a sua primeira temporada completa no Campeonato Nacional de MX2 e de MX125 Júnior. E aqui a dar boa conta de si o ribatejano da zona de Coruche. O Leonardo Gaio é quem persegue o Bernardo Caiado. Há pouco dizíamos que o Bernardo Caiado em breve teria a companhia do Leonardo Gaio. Confirma-se, não me parece que sejam já 2 segundos e 3 décimas, Afonso? Sim, o Léo tem aumentado aqui o ritmo no final de manga e está a chegar, está aqui a chegar ao grupo das 125, que é liderado por o Gorka Gardoi, mas aqui o Bernardo Caiado tem uma desvantagem de 1 segundo. Também tem logo ali o José Santana e aqui temos eles nas imagens, piloto da Fly, Bernardo Caiado e o Léo Gaio de O'Neill. Acho que vai ser uma luta animada até ao fim da corrida. Está aqui a luta da classe MX2 e classe 125. Sim, o Leonardo Gaio tem sido presença assídua no pódio, nos pódios do Campeonato Nacional de MX125 Júnior, o número 44 aos comandos de uma Yamaha. Ele sofreu uma aparatosa queda na segunda manga na Cortelha e acabou por somar apenas 5 pontos na classe MX 125 Júnior. O Bernardo Caiado também, diga-se, tem tido vários azares ao longo desta temporada. Ocupa a 11ª posição no Campeonato Nacional de MX 125 Júnior e teve uma corrida em branco na prova da Cortelha, ou seja, não marcou pontos. Algo terá acontecido ao jovem ribatejano, que agora se vê pressionado pelo atleta de Gondomar. Tenta fechar a porta o Bernardo Caiado ao Leonardo Gaio, numa altura em que faltam 2 voltas. Na próxima passagem pela linha de meta, o Valentino Vasquez vai entrar na última volta. Não diria que 2 voltas. 2 voltas agora, sim. Perdão. Agora sim, o líder da corrida entra nas últimas 2 voltas e olha o Leonardo Gaio a tentar o ataque ao Bernardo Caiado, ali a cair curto, a aterrar curto, naquele duplo a subir. Bem, lá na frente, pouco há para contar, Afonso. O Valentino Vasquez com 14 segundos de vantagem sobre o Guilherme Albissua.
O Tomás Santos isoladíssimo no terceiro lugar, o Gonçalo Cardoso também isolado na quarta posição. O Dinis Souza agora é que está a ser pressionado pelo Gorka Gardoi. Dinis Souza separado por apenas meio segundo sobre o Gorka Gardoi. Ali vem a descer para a zona comum à pista do Supercross. Vamos tentar ter imagens do número 69 e do número 921 antes de voltarmos ao líder da corrida. A imagem passa o número 979, o João Neves, que ocupa a 21ª posição, e agora sim, Dinis Souza com o número 69 e Gorka Gardoi com o número 921. Era meio segundo que os separava. Olha ali o Gorka Gardoi a ver fugir a traseira da Gás da Guga MX. Um segundo, Dinis Souza terá ganho um pouco ao Gorka Gardoi, mas logo a seguir à linha de meta cometeu ali um pequeno erro. Aquela curva a seguir ao salto da meta ainda vai dar que falar, porque aquele relevo interior está tão fofo que eu acho que quem vá com mais confiança pode eventualmente... Sim, eu como piloto odeio confiar naqueles relevés, porque eles a qualquer momento partem, e quando partirem 90% é queda, porque a frente afunda e normalmente é quase sempre queda, e a realidade é que cada vez esse relevete está a abrir mais, a qualquer momento pode partir. Vemos o Rafael Ribeiro com o número 299 a ser dobrado. Tomás Santos mantém a terceira posição. A imagem o Martim Santos com o número 335. Martim Santos, piloto da classe MX 125 Júnior. Ocupa nesta altura a 24ª posição, ele que é o quinto atualmente no Campeonato Nacional de MX 125 Júnior, algo que terá acontecido a Martim Santos para estar nesta posição. Vamos acompanhar então a última volta do líder Valentino Vasquez. Valentino Vasquez vai poder juntar o seu nome aos de Luís Outeiro, Sandro Lobo, Ruben Fernandes e Eric Tomás. Será o terceiro espanhol a subir ao degrau mais alto do pódio em provas de MX2 em Lustosa. Luís Outeiro e Sandro Lobo permanecem para já empatados no topo deste ranking com duas vitórias cada um. Ruben Fernandes, atual piloto oficial da Honda HRC no Campeonato do Mundo de MXGP, autor de um pódio hoje mesmo no Grande Prémio da Alemanha de MXGP em Teutschenthal. Ruben Fernandes esteve aqui em 2019 e triunfou. Eric Tomás venceu aqui no ano em que se sagrou campeão nacional de MX2 em 2023. E Valentino Vasquez, o piloto que temos na imagem, vai hoje juntar o seu nome ao destes 4 atletas como vencedor na classe MX2. Vai também juntar-se à lista de estrangeiros com triunfos no Campeonato Nacional de MX2. Será o 7º estrangeiro a vencer corridas deste campeonato. Estreia-se no degrau mais alto do pódio. Primeiro triunfo de sempre no Campeonato Nacional de MX2 por parte do galego Valentino Vasquez. Afonso, esta foi sem espinhas para o Valentino, mesmo não tendo arrancado na frente. Sim, esta foi limpinha para ele. Ele que se calhar não, de certeza que ele merecia. Ele teve um início de campeonato na segunda manga em Tarouca, lesionou-se, uma lesão grave, aqui a voltar em força e a mostrar que vem forte para o Supercross. Ele que já venceu inclusivamente uma prova de Elite, da SX Elite no Campeonato Nacional de Supercross, por isso um piloto bastante forte nessa modalidade também.